Oi, gente, voltando aqui. Vou fixar um comentário com o tema da nossa live de hoje, tá? Para você que vai ver agora, vamos falar sobre quadril e lombalgias, ok? E o meu convidado especial é o Marlon Brunner, que vai estar chegando aí daqui a pouquinho. Bom, vou esperar aqui. Vamos lá. O que eu tenho percebido aqui no estúdio é que existem muitos casos, né, de lombalgias e que esses casos de lombalgias têm muita relação com o quadril quando a gente vai fazer a avaliação. Tudo bom, Márcia? Então, hoje a gente tem o Marlon, né, que é esse convidado especial. Oi, Marlon. E a gente vai estar conversando aí dessa relação, dessa correlação, né, entre o quadril e as lombalgias. Eu vou chamar o Marlon aqui então. Já vai entrar. Oi, Franklin, tudo bom? E Oi, tudo bom? tudo, Aline, como estamos? Deixa eu subir Estamos isso. bem, estamos Então tá bem. Melhor. bom. Acabei de passar um café. Aceita um café? Obrigada, não, vou Todos os perder o dias eu sono. passo tomando café. É uma tradição. Eu não paro de tomar café o tempo inteiro. Oh, Deus, cuidado, hein? É muito Fica... café aí, você não Pois é, dorme. não tem jeito. É um caminho sem volta, café. Café é um caminho sem volta, é Sem verdade. volta, não tem E jeito. você é o xará do meu irmão também chama Marlon. Que legal, que legal. Somos charás, então. Caralho, meu irmão. Toda vez que eu escuto esse nome, é difícil, né? Ter o nome Marlon. Eu não conheço, assim, quase ninguém. Então, Uhum. quando eu vejo, eu lembro dele. É, não é um nome tão comum, né? Engraçado. Não é muito comum. Realmente, não é tão comum. Não, é. Esperando aí o povo ir chegando, Tá? né? Vamos Mas falar muito sobre quadril e lombalgia. vamos falar bastante sobre quadrilombalgia, Eu, tá, minha inclusive, gente? preparei o meu modelo de tensibilidade para a gente falar sobre quadril Que lindo, e ótimo. lombalgia. O meu tá chegando essa semana, é igual o seu. Que O lindo! meu Esse eu comprei já tem um tempo, já deve ter, acho que um ano mais ou menos que eu comprei. Com um pessoal tão bacana, eu não lembro de onde que é do sul, me parece. do sul, né? Do, Que faz, é do sul, é do que sul? faz. É, o Mas já meu tem também é um um modelo de ano que eu quadrilha. comprei. Mas já tem É um muito tempinho legal. bom. Ah, eles são ótimos. A equipe de venda deles são muito bons. Ah, é uma mulher, me parece, que é quem vende. Eu já esqueci o nome, mas eu gosto muito do trabalho deles. E o modelo de quadril é maravilhoso, né? Porque ele vai dar uma ideia muito legal exatamente dessa correlação que você está me dizendo sobre a coluna lombar vinculada às alterações que a gente pode exercer pro quadril. Uma coisa muito, muito importante. Eu tenho observado aqui, Marlon, né, até nos atendimentos, né, quando a gente vai fazer a avaliação, Aham. que não dá mais para a gente pensar, né, nesse tratamento dissociado, né? Ah, tá com dor lombar, precisa fortalecer a lombar, né? E aí, quando você vai avaliar o quadril, você vê que existe essa correlação, muitas vezes, de disfunções, né, desse quadril, muitas vezes disfunção de mobilidade, né? Então, às vezes essa mobilidade, inclusive, tem algumas assimetrias, né? Então, às É vezes tem um lugar que é mais impossível. mole, outro menos, né? E aí, o quanto que isso aumenta essa incidência também de dor lombar, né? Aham, aham. E, e aí a gente não consegue fazer essa dissociação. E aí, pensando nisso, até, assim, minha primeira pergunta para você Aham. é, é sobre isso, né? Sobre se porque assim, quando tem essa assimetria, a gente sabe que gera muitas compensações, né? Uhum.
Então, pensando nessas compensações, eu fiquei aqui pensando comigo, foi uma coisa que me ocorreu, né, se existe uma correlação, né, por exemplo, de uma falta de mobilidade dessa rotação desse quadril, né, no caso desse aumento de incidência, se ela é maior, né, quando ela tem uma rotação interna ou quando ela tem uma rotação externa, ou não, se só o fato dela ter essa simetria já, já tem esse aumento independente para onde que isso Quando a gente se... fala sobre quadril, especificamente, hoje a gente tem que entender que o quadril ele faz parte de um complexo articular. Bem Esse complexo complexo. articular é exatamente essa imagem que eu tenho aqui desse modelo de tensibilidade da região de quadril e lombar. Por quê? Porque o quadril ele é formado pelas junções, Aline, de várias articulações, porque elas não conseguem criar movimento isoladamente de uma outra articulação. Para eu levantar da cadeira, é impossível ter uma levantada da cadeira sem eu atuar nas articulações do quadril, sem eu atuar nas articulações do joelho, da lombar, do tornozelo. Ninguém consegue sair de uma cadeira somente pelo quadril ou somente pela coluna lombar. Então, o complexo articular do quadril, ele é formado pelas articulações da sínfise púbica, pela união dos dois pubis. Ele é formado pela coxa femoral, que é a articulação vinculada mais clássica aí, o nome quadril, né? É a articulação formada pelo acetábulo e pelo fêmur. E um detalhe muito importante é que o acetábulo, ele é uma constituição de uma fusão dos três ossos da pelve. Então, se eu for pegar um acetábulo e mostrar um acetábulo para vocês assim, para vocês enxergarem lá dentro do acetábulo, o acetábulo ele vai ter parecendo uma letra Y, porque ele vai ter parte de um osso, parte de outro osso e parte de outro osso. Essa união dentro do acetábulo, a gente chama de inominado. Inominado é a junção dos três ossos. Então, o acetábulo é uma constituição feita por uma fusão, por esse inominado, dos ossos pubis, dos ossos isquios e dos ossos ilíaco. Então, vou ter dos dois lados, né? Então, a fusão de ilíaco, isquio e pubis forma esse nominado, que é esse acetábulo lá dentro do quadril. Depois disso, eu também tenho que pensar que a crista ilíaca, ela projeta lá para trás uma visão muito importante com uma união com a coluna vertebral, onde eu tenho a coluna sacral, a parte sacral, e essa parte sacral vai articular com o ilíaco, formando a articulação sacroilíaca. Além disso, o sacro se articula, por ele ser fundido, né? Ele articula com a última vértebra lombar, que é a L5. Então, a L5, essa articulação entre L5 e S1, sacroilíacas, coxofemorais, sínfise púbica e mais um dado muito interessante de uma visão mais ampla do quadril. Joelho. Joelho faz parte do complexo articular do quadril. Então, o joelho é considerado, para mim, que estuda a fundo o quadril, como uma articulação pertencente ao complexo articular do quadril. Por quê? O mesmo fêmur que articula aqui é o mesmo fêmur que articula aqui embaixo. Então, quando eu tenho essa dimensão, eu consigo entender um pouquinho mais sobre os conceitos de hipomobilidade e os conceitos sobre hipermobilidade. Por quê? Porque cada articulação, ela tem pela sua essência o que ela gosta de fazer. Toda articulação, ela pode ser móvel e ela pode ser estável. Vai depender do que essa articulação me permite, de eixos de movimento que eu tenho ali para movimentar e por aí vai. Então, a gente tem agora, na articulação da coxa femoral, uma articulação muito específica no meu corpo, porque eu tenho muita estabilidade articular. Se eu for dizer para você, a articulação mais estável que eu tenho no meu corpo é a articulação da coxa femoral. Porém, essa articulação ela tem bons graus de mobilidade. Mas se eu for falar, coxa femoral, você gosta de ser o quê? Ela vai me responder, eu gosto de ser estável. Por quê?
Eu tenho uma cabeça que entra muito dentro do acetábulo, então cerca de 70% da cabeça do fêmur é engolida pelo acetábulo. Eu ainda tenho o labrum acetabular, que é uma estrutura cartilaginosa, riquíssima em fibroblasto, que ela faz com que aumenta mais a profundidade do acetábulo em relação à cabeça do fêmur. Isso já promove mais interação desses dois ossos. E aí, quando eu tenho uma articulação que tem muita estabilidade, alguém em cima, alguém embaixo, tem que sobrecarregar, sobrepor essa articulação que é estável. Então eu vou encontrar acima do quadril, o vizinho de cima, o apartamento de cima ali, é a articulação da lombar. E o morador de baixo é a articulação do joelho. Então essas duas articulações, elas são articulações de grandes mobilidades. O joelho, ele é péssima em estabilidade. Ele precisa de menisco para aumentar a congruência articular, ele precisa de ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, ligamento colateral. Ele precisa ainda da patela para aumentar a tensão de quadríceps e permitir movimento. Então é uma articulação péssima, péssima, péssima de estabilidade, mas ela é muito boa no que diz respeito à mobilidade. Porque os graus de ADM de joelho, flexo e extensão, são perfeitos. Ah, mas o joelho não tem muita rotação, mas isso não quer dizer que ele não tenha mobilidade. O que ele é responsável, que é para fletir o joelho, ele é muito bom naquilo. Então, eu estou falando de dois segmentos que estão acima e abaixo da articulação do quadril, que tenha muita mobilidade articular. Então, qualquer implicação que eu tiver de mobilidade na articulação do quadril, ele vai contrabalancear respostas para essas outras articulações. Então, se eu for falar de quadril e for falar, ó, se eu começar a ter um quadril hipomóvel, mais parado, né, possível, essa hipomobilidade vai ter que ser sobrecarregada com uma hipermobilidade. Quem faz essa hipermobilidade são as articulações vizinhas mais especializadas nessa movimentação. Então eu vou ter um segmento acima, que é a lombar, ela vai começar a aumentar a sua mobilidade, porque eu estou tendo um segmento abaixo com hipomobilidade, e o joelho também vai começar a aumentar a mobilidade articular, porque ele precisa de dar a resposta para o quadril. Então, por exemplo, nós vamos encontrar em um caso clássico, um paciente que começou, por exemplo, running, começou uma corrida, né? E começou a desenvolver dor no quadril. Começou a desenvolver dor na coluna. E aí, quando eu vou aplicar o testes em avaliação desse paciente e vejo que está faltando mobilidade no quadril, eu já entendo que a resposta da dor lombar dele é exatamente a falta de mobilidade do quadril. Por quê? Eu tinha um quadril hipomóvel, até aí está tudo bem. Só que agora eu quero resposta desse quadril. Vamos, quadril, vamos movimentar. Eu quero agora que você corra. E aí ele não dá conta, porque ele não tem a mobilidade. Ele não vai ter a passada muito larga, que é o que a corrida exige. E aí alguém vai começar a sobrecarregar. Então os paravertebrais, que tem a inserção ali a nível de sacro e cóccix, eles vão começar a tensionar mais esse sacro, a fim de tentar aumentar mais a lordose lombar. Em contrapartida, eu vou encontrar o ilho-psoas, que é um músculo que vem lá do quadril. Ele vem, na verdade, da coluna lombar com inserção no quadril, né? Se eu for pensar na inserção, tá, inserção proximal, ele tem uma inserção em todas as vértebras, o que eu estou dizendo, corpo vertebral de L1, L2, L3, L4, L5, todos os processos transversos e todos os discos intervertebrais, com a exceção de L5, S1. E a inserção desse ilho-psoas é lá no trocânter menor do fêmur, o que me dá um músculo perfeito para flexionar esse quadril, perfeito para aumentar a lordose lombar. Então, quando eu tenho essa correlação, eu tenho que ficar muito atento a isso, porque um segredo muito importante, que eu sempre falo isso em cursos de atualização de quadril, é você preocupar sempre com a discrepância de um lado direito com o lado esquerdo do quadril. Eu sempre vou levar em consideração os dois lados de quadril. E a maior discrepância, que é o que mais vai chamar atenção para a gente, em um paciente que tem uma alteração no quadril, é a rotação interna. Agora é uma pergunta que eu não vou conseguir te responder. Eu não sei por quê, já pesquisei isso em tudo quanto é canto, eu não sei por que um paciente que tem um problema no quadril, ele começa a perder a rotação interna. Eu não consigo achar correlação, não consigo achar isso na literatura. Isso.
E eu Eu falei, eu já vou pesquisei perguntar várias vezes. E você pode notar, ele vai começar a ter dificuldade em amarrar o sapato, em cruzar as pernas, que é onde eu vou fazer a rotação interna do quadril. Então, é um dado muito importante que eu sempre pergunto na avaliação. Você sente dificuldade de amarrar sapato? Está sentindo dificuldade de calçar a meia, calçar a calça quando você está sentado, cruzar as pernas no restaurante, dentro de casa, no sofá, seja onde for? Isso é um dado que vai me permitir com que eu tenha um feeling ali que esse paciente está tendo uma alteração, está instalando alguma coisa ali no quadril dele. Mas eu já te digo de antemão, o primeiro movimento que o paciente começa a perder quando ele tem alterações no quadril é a rotação interna. Em contrapartida, eu vou analisar. Se esse paciente falar comigo assim, ó, essa perna aqui eu cruzo muito bem, mas essa daqui, ó, não vai. É um pepino que você pegou, caiu no seu colo e você vai ter que resolver o problema dele. Como? Fazendo exercício de mobilidade de quadril, em todos os planos, né? Aí eu ia chegar na segunda pergunta, Pode né? me cortar que eu falo igual um doido. Puxando esse teu gancho aí. Pensando, né, nessa assimetria e nessas compensações, Uhum. como trabalhar então, né, se você tem um lado que é mais móvel, por exemplo, do que o outro, assim, Uhum. dentro das aulas, como que você faz? Trabalha os dois lados iguais? Trabalha mais um lado, Os dois não? lados iguais, tá? Eu não vou preocupar com o lado hipomóvel. O lado hipermóvel, ele vai se adaptar de acordo com a mobilidade que eu estou dando do segmento hipomóvel. Ele se adapta perfeitamente, o nosso corpo é mega inteligente e não duvide disso, né? Ele vai se adaptar às alterações que eu estou exercendo no segmento das mobilidades. Então, quando eu pegar esse paciente, que ele falar comigo que ele consegue cruzar uma perna, que ele não consegue cruzar outra, ou quando eu pegar ele, Aline, e colocar, por exemplo, ele no barrel, e aí eu vejo que uma perna ele consegue fazer o stretching front, a outra perna ele não consegue fazer o stretching front direito, aqueles alongamentos de piriforme, de glúteo médio que a gente dá às vezes no barrel, né, para o aluno deitado em cima da perna. Se tem uma perna do aluno que está muito difícil, a outra perna está um pouco mais fácil, você tem um problema instalado ali. Pode ter dor, como também não pode ter dor. Então, se ele tiver dor, o problema está no quadril. Se ele não tiver dor, eu ainda te digo, o problema está também no quadril. Tá? Por quê? Porque tem um estudo muito legal que eles falam o seguinte, 90% das lombalgias se incidem no quadril. Então, o quadril é o primeiro a se adaptar e a coluna costuma ser a primeira a gerar resposta da adaptação feita pelo quadril. Então, eu preciso ter agora um raciocínio clínico. Eu sempre defendo muito nos cursos a macro-reabilitação. O que é essa macro-reabilitação? É parar de ficar pensando na causa ali específica, né? Naquela alteração ali no quadril e sair buscando respostas na vizinhança. Eu costumo dizer o seguinte, quando acontece um crime num local, houve um assassinato nessa casa. Primeira coisa que eu tenho que fazer, é uma obrigação minha enquanto investigador, é tocar lá na porta do vizinho. Você viu alguma coisa? O que aconteceu? Alguém sabe de alguma coisa que aconteceu? Então, é assim que eu trato o quadril. Eu vou começar a rodear as articulações que estão em volta, lombar, joelho, sacroiliaca, lombosacra, e vou tentar identificar o que de respostas eu encontro nesses segmentos que me dá uma chance ali de pensar na articulação do quadril. Eu acho Então, que hoje não dá mais para a gente pensar, né, em tratar partes isoladas, né? Há muitos anos atrás, quando chegava alguém para mim e falava assim, tá com dor lombar. Aí o que que a gente fazia, né? Taca exercício de fortalecimento. Quando a hora de sair. E aí, eu percebi que alguns alunos melhoravam, né? Outros não melhoravam, e aquilo ficava na cabeça. E aí, quando a gente vai começar a estudar a dor lombar, né, a fundo, você percebe como que esse complexo, né? Até que tá aí na sua mão, a gente vê o quanto ele é complexo mesmo, né? sim, A sim. nossa estrutura pélvica. E realmente não dá para dissociar a coluna, né? Quando você tem tudo Porque se eu passando. for pensar, Aline, nas rotações, por exemplo, uma rotação, se eu for fazer a rotação que vocês for ver na vista de cima,
Vocês vão ver que simplesmente um segmento de rotação, ele altera os ossos dos ilíacos. Então, ó, presta bastante atenção nesses dois segmentos. Aqui, 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 aqui. Está representado aqui pela pelve, né? Quando eu exerço algo de rotação nessa pelve, eu vou alterando, ó. Eu vou aumentando e diminuindo espaços. Se eu tenho as aberturas dos quadris, né? Pelve mais aberta, pelve um pouco mais fechada, os valgos, os varos de joelho, de quadril, a gente vai ter toda uma alteração em toda a mecânica, né? Então, aqui já me dá também essa amostra, essa sensação da tensibilidade que eu vou ter aqui. Por quê? Porque eu estou falando agora de uma estrutura muito importante para esse quadril movimentar, que é a banda iliotibial. A banda iliotibial, ela passa lateralmente, ela vem da tíbia, e ela vai fazer um papel muito importante de pegar a cabeça do fêmur e sempre criar uma pré-tensão empurrando essa cabeça para dentro do acetábulo. Se eu cortar a sua face lata, né, a sua banda iliotibial, o seu quadril desaba, ele fica aberto, ele não consegue, você não vai conseguir ter movimento. Então, quem faz a gente ter essa movimentação na hora da caminhada é exatamente a pré-tensão, que aqui, ó, é exercida, e aí essa pré-tensão aqui consegue fazer você deslocar com facilidade, consegue fazer você se movimentar. Então é muito importante a gente ficar de olho nessas alterações que envolvem o quadril. E aí a gente percebe, né? Eu comecei a perceber que só o nosso conceito ali de biomecânica, ele acaba. É claro, quando a gente está na faculdade é ótimo. Mas quando a gente sai, a gente vê que tem mais coisas ali que precisam ser trabalhadas, como é o caso da tensegridade, né? Que a gente não ouve falar, não ouvia, na verdade. Agora, de uns anos para cá, a gente tem estudado bastante, tem falado bastante. Eu acho que entra muito no que você está colocando para a gente agora, né? Tá tudo junto ali, né? E aí eu Sim, vou sim, até sim, tá ligado. vou até um pouquinho mais além, né, da questão do joelho. A gente muitas vezes precisa olhar para a base dos pés ali, né? E Claro, o lógico. quanto que ela me traz, e às vezes até na própria avaliação a gente esquece de prestar atenção, né, para essa base, né, para essa pisada, essa Uhum, lepronada, essa uhum. lepronada, né, e o quanto que isso vai reverberar lá no quadril e o quanto que isso pode jogar lá na coluna lombar, né? Então eu E percebo muito no. quando a gente pensa nisso, por exemplo, a fáscia plantar, ela é uma projeção facial dos seus paravertebrais. Olha que louco. Não A tinha fáscia pensado plantar, nisso. sim, a fáscia plantar, ela passa pelos seus pés. Finge que aqui é um pé. Verdade. Ela vai passar pelos seus pés. Pelo tendão de Aquiles, ela se distribui pelo tríceps surral, passa pelo isquiotibial. Quando ela chega no isquiotibial, ali tem um ligamento chamado sacrotuberal. Através do sacrotuberal, essa face ela se desloca no outro sentido e sobe pelo paravertebral. Então, veja bem, a fáscia plantar do seu pé direito constitui a fáscia que cobre o seu paravertebral esquerdo. Então, se eu quiser trabalhar distalmente, eu consigo. Existe um estudo que eles fizeram uma eletroneurografia dos isquiotibiais quando eles sofriam alongamentos. Então, deitava o paciente na maca, colocava o eletrodo do eletroneuramiógrafo nos Oi? isquiotibiais, colocaram... Tá ouvindo? Tá bom. Voltou. Voltou? Então, eles deitavam o paciente e faziam o estudo da eletroneurografia. Agora eu lembrei. O eletroneuromiógrafo não ficava nos isquios, ficava na base da musculatura cervical. E aí eles alongavam os isquios tibiais. Quando eles começavam a alongar os isquios tibiais, a atividade dos músculos cervicais começavam a aumentar. O que consegue provar que a mesma fáscia que passa na região dos isquios tibiais, elas vão exercer uma função importante na ativação lá da cervical. Então, não pense você que você não consegue trabalhar até mesmo uma fase bem inicial que eu estou falando, tá? Uma visão assim de um paciente que às vezes
tem uma cinesiofobia, que eu não posso nem encostar no pescoço dele. Se eu for pensar, por exemplo, em trabalhar face a plantar, massagear a bolinha ali no pé dele, trabalhar os captadores podais desse paciente, ele vai desenvolver uma resposta lá a nível cervical. Porque eu estou falando de um mesmo segmento facial. Então, quando a face plantar ela sai, cobre o Aquiles. Então, se vocês quiserem, depois vocês dão uma olhada como referência bibliográfica que eu dou para vocês, o livro do Tom Meyers, né, Os Trilhos Anatômicos. Ele vai me dar exatamente esse mapeamento das coisas, do que estão acontecendo. Então, eu consigo trabalhar distalmente até mesmo a articulação, né? Claro que eu vou ter que trabalhar lá na cervical, mas eu posso pensar, por exemplo, em trabalhar isolado. Aquele paciente que tem muita dor, primeira sessão, segunda sessão, trabalhar num plano bem distante. Base, por exemplo, da biomecânica neural, né? Hoje é muito importante nós, profissionais de movimento, além da biomecânica que nós estamos acostumados com a biomecânica clássica, a gente pensar na biomecânica dos tecidos neurais. É uma nova tendência de estudo hoje, tá? É muito importante a gente prestar atenção nesses estudos que estão acontecendo. E, ó, biomecânica neural acho que vai dar uma revolução na nossa área também. Eu já estou começando a estudar sobre biomecânica neural, ela vai dar uma modificada em muita coisa. Por quê? Porque depois eu começo a tentar entender as alterações a nível neural, né? Exemplo, Neural, desculpa. uma hérnia cervical, se eu for pensar em diafragma, que tem um nervo frênico vindo de C3, C4, C5, se eu tiver uma hérnia em C3, C4, C5, a gente está acostumado, beleza, tem uma hérnia C4, C5, vou tentar trabalhar a hérnia, tal, ok. Mas o que segmento esses nervos vão contribuir para outros músculos se inervarem? Então, quando eu tenho um segmento, por exemplo, a nível de lombar, né, se eu for pensar, por exemplo, no nervo esquiático, que é o maior nervo que a gente tem em tamanho de comprimento e de calibre, o que ele vai implicar? Que músculos que esse nervo vai atingir? Né? Eu tenho que entender o caminho neural. E, através da terapia manual, através de vários exercícios de movimento, eu consigo atuar distante, distalmente. Por quê? Porque é um tecido só. O que eu gero de resposta em uma parte aqui, ó, isso gera segmento em toda a cadeia. Então, se eu pego, por exemplo, essa estrutura aqui, ó, se eu começo a movimentar ela para cá, vocês vão ver que a outra parte aqui, ó, em cima, esse ossinho vai mexendo. Então, eu estou mexendo do lado de cá, mas gerando tensão do outro lado. É a Claro. proposta exatamente da biotensigridade. A biotensigridade, ela vem num conceito de eu posso trabalhar distal. Se eu puxo essa estrutura aqui, há uma resposta em outro canto. Né? O engarrafamento que acontece em uma estrada, num ponto específico da estrada, gera resposta nessa estrada inteira. Vai atrasar chegar o carro que deveria chegar tal hora, em tal lugar. Vai atrasar uma resposta e por aí vai. Então, esses segmentos eles têm que estar muito claros na visão de quem trabalha com movimento. Né? Eu preciso de entender tudo isso, eu preciso de ficar de tratamento. Ai, muito legal. Bom, E e você falou, por exemplo, pensando aqui, né, um gancho do pessoal da corrida, né? A gente recebe aham, muito, eu recebo aqui muitas pessoas que correm e sei. têm dor lombar, né? E muitas vezes param de correr por conta da dor. E Aham, aí vem a discussão da questão do impacto, né? É por conta do impacto e tudo mais. E aí eu estava vendo um estudo, que ele nem é tão recente assim, uhum, falando, né, sobre os tipos de pisada, né, do impacto e como que isso incidia. E aí, nesse estudo, é, para ver a diferença, né, pensando nas bases e nas pisadas, eles fizeram um estudo para quem tinha a pisada neutra, pronada, supinada, né, quem se projetava para frente, aham, quem não projetava, e não viram diferença, né, nessa correlação em quem tinha dor ou não. Mas aí foi feito assim a questão da educação desses corredores, né? uhum, Então, o que foi observado mesmo foi a questão do impacto, né? Aquelas pessoas que geravam mais impacto no chão eram as que tinham mais dor e reverberava para a coluna. E aí uhum, o único comando foi
foi tipo assim, corre mais suave, né? Vamos tentar correr É, mais suave. E por aí isso exemplo, diminuiu. eu Pode pensaria falar. da seguinte forma, né? Eu não li esse estudo, mas, por exemplo, do que eu trabalho como prática clínica, eu Não, pensaria o seguinte: eu hoje não importo mais se o seu pé é plano, se ele é pronado, se ele é neutro. Se eu vou não. fazer uma corrida. Você me chegou para mim com uma resposta de dor em um segmento. Eu vou avaliar diferentes articulações que rodeiam aquela articulação que eu quero trabalhar. Por quê? Ó, eu vou ser muito sincero com você, às vezes pode ter gente que concorda ou discorda aqui comigo, mas um pé plano, para mim, a gente nunca vai conseguir colocar um arco plantar naquele pé. Eu também acho que não. É Pelo menos impossível, é impossível. ó, na prática, a gente até corrige, assim, né? Coloca, faz as correções, você consegue mudar Dentro de um ali. limite, né? Mas dentro do limite, assim, é muito pouco. Não tem Né? como eu Mas voltar um arco plantar ali, não, gente. assim, Possível. assim, na verdade, você educar essa pessoa, eu penso assim, pode ser que alguém discorde de mim, educar essa pessoa para ela conseguir viver, né, dentro Uhum. daquele que é o padrão corporal dela. Porque se a gente pensar até em questão da postura, não existe uma postura correta. Existe a minha, existe a sua, Claro, né? claro. Do E outro. nessa condição, eu mesmo não tô nem aí pro seu pé. Seu pé é isso e aquilo. Você tá com dor no quadril, eu vou avaliar joelho, vou avaliar lombar e vou tentar identificar. Por quê? Porque eu posso ter uma pessoa que tem um pé pronado, por exemplo, que tem um quadril móvel. Mas eu posso ter uma pessoa com um pé pronado que tem um quadril hipomóvel. E aí? Eu vou ficar Né? pensando no pé? A questão do estudo que eu achei interessante foi relacionar não o tipo de corrida, né? Tem gente que corre mais na ponta, tem gente que corre mais no calcanhar, mas a questão do impacto, né? Porque essa é uma questão que gera, né? O quanto de impacto, né, dessas pessoas que acabam gerando lesão no quadril, que tem a lesão na coluna, que sentem dor, que muitas vezes param de correr. Então, a questão deles educarem o paciente em como correr e não o Sim. tipo de pisada, o tipo de corrida, né? Se é na ponta, se é Aham. no calcanhar, se mas assim, o fato deles correrem mais suave, tentando perceber esse impacto que eles estão gerando no chão, que acaba sendo 3 vezes mais do que o próprio corpo, é uma Aham. questão que a gente também, dentro da clínica, agora tentando fazer um paralelo, né, dentro dos estúdios, a gente precisa também trazer para o nosso aluno, né? Do que Sim. dentro da educação corporal dele, daquilo que ele faz, do que ele está fazendo fora, do que pode melhorar. Porque é aquilo que você falou, né? Pensando no pé, por exemplo, eu não vou mudar o arco do pé dele. Então, Ah, também não muda. como que ele vai conviver com isso? O que, que ele pode fazer, né, para melhorar e estar dentro aí dessa. E aí vai me dar algumas correlações, Aline, porque, por exemplo, um pé plano, ele tem muito amortecimento. Ele tem muito amortecimento porque é muita área de contato que toca no solo. Um pé cavo, que tem um arco plantar exagerado, ele tem muita estabilidade. Por quê? Porque quanto mais arco eu tenho, mais estabilidade aquele segmento me dá. Quanto mais eu desabo o arco, um pé plano, por exemplo, menos estabilidade ele me dá, mas também dá mais amortecimento. Então pode ter uma correlação nesse estudo com a impactação deve acontecer de uma forma mais exagerada ou mais acentuada nos pacientes, por exemplo, que têm o pé cavo. Não deve É, no- ter tanta correlação com os que têm plano, porque plano tem mais amortecimento. Mas eu vou sair afirmando, quem tem pé plano não precisa pode fazer impacto à vontade, que não vai gerar dor? Não, não é assim que funciona. tudo, mas é um bom, é uma boa continuação, né? Eu acho, para Lógico, lógico. ensinar. Mas a gente tem que pensar nessas correlações, que isso é muito importante para tratar. Eu falo com todos os meus alunos de curso, gente, prestem atenção no raciocínio clínico que a gente tem que ter. Vão parar com essa história de uma dor na lombar, sair inibindo o trigger point ali na dor lombar, esquecer e fortalecer só a lombar. Não é assim que funciona. A Não é gente tem que assim. ter uma visão clara das coisas, né? E isso é com prática, é com estudo, é perguntando para os outros amigos como é que eu trato tal coisa, é enriquecendo, por exemplo, igual nós estamos aqui trocando conhecimento, eu com você, você comigo, e é assim que funciona. Nós temos que, não podemos parar com isso não, tem que continuar, tem que produzir, tem que ter essa correlação que é muito importante, né, para o trabalho. A gente trabalha corpos diversos, né? É verdade.
né? Marlon, muito obrigada. Não sei se alguém tem alguma pergunta, Podem mandar aí mas se tiver alguma pode pergunta, mandar. A gente, algum caso clínico. algum caso clínico, alguma coisa. É, mas, assim, muito obrigada já de É isso, antemão. Mini. E ó, a gente vai fazer outra, porque a gente tem ganchos a A aula, puxar aí. vamos fazer outra, vamos conversar mais. Esse é um assunto que me interessa muito, porque, assim, a maioria dos casos que eu recebo aqui são casos de dor no quadril e dor lombar, né? E aí muitas vezes tem muita correlação e eu falo, gente, não dá. E aí quando você pega os artigos, você fala, gente, não dá mais para dissociar, né? E Aham. a gente ainda vê muita gente dissociando, né? Muita gente ainda trabalhando só o fortalecimento, só o exercício de Você estabilização. acabou de me dar uma boa ideia, Aline. A gente podia. Semana que vem minha semana de live tá meio apertada, mas na outra a gente fazer uma live sobre dissociações de quadril. Ótimo, Porque aí a gente perfeito. coloca os exercícios que a gente poderia trabalhar essas Exercício prático. dissociações e vai ficar super prático, né? Para tratar do lombar através de dissociações. Uma coisa bem assim. Ah, Que a gente não adorei. chega da nossa. É, lógico, lógico. Então a gente promove, por exemplo, dissociações de quadril para tratamento das lombalgias. Acho que vai dar gancho É, muito legal nisso. muito legal. Aqui eu trabalho muito isso. Eu já começo minha aula fazendo isso, né? É. E aí, porque eu acho que eu digo que eu tenho que ter uns três pilares ali para mim trabalhar, eu, Aline, né? É Aham, a aham. mobilidade, né? Trabalhando essa mobilidade de diferentes formas, inclusive com as dissociações, né? Perfeito. Os exercícios neuromusculares, né? Para a gente ativar essa parte neural. Ó, E aí, biomecânica neural que depois você está fazendo. depois eu penso no exercício de fortalecimento, estabilização e tudo mais. Então, muitas vezes a gente pula muitas etapas, né? E aí Eu eu acho gosto muito de um paciente agudo pensar no seguinte: ele chegou aqui com uma dor lombar. O começo da aula, eu tenho que ir longe da lombar. Eu tenho que circular por ali, caminhar por diferentes áreas articulares para depois eu chegar nela. Eu vou chegar nela uma hora. Mas começa a soltar o quadril, começa a soltar o joelho, começa a movimentar tórax, pescoço, ombro. Isso vai gerando uma resposta ali, né? A musculatura vai sendo trabalhada, eu vou trabalhando ativações neuromusculares em diferentes planos, em diferentes articulações, diferentes músculos. E isso vai gerando uma boa resposta para o indivíduo, que é o mais importante, né? é o De mais tudo. importante. É isso aí, então. Muito obrigada, É querida. A gente vai isso. Eu te marcar outra. agradeço E fica o convite imensamente. aqui também para você vir para Campinas quando você puder, para dar um Vou curso sim. presencial aqui para Vou, nós. com certeza. Minha agenda do segundo semestre, acho que vai estar mais ok, porque a dos primeiros está uma confusão, né? Porque abre cidade, fecha cidade, volta pico e sai de pico, e onda não sei roxo, e onda não sei o quê. Então, Assim confusão. agora. Aqui em BH tá uma confusão geral, abre e fecha a cidade toda hora, É, mas aqui estamos também. no caminho, né? Vai melhorar. Tem que melhorar. Tem que melhorar. Muito obrigada, É viu? isso. Um Muito, muito beijo. obrigado. E a gente se encontra daqui a 2 semanas, hein? Tá bom. Combinado. Gente, muito Obrigado. obrigada por quem ficou aí, tá? Beijo para vocês e até a próxima. Tchau, Até. tchau.